YouTube do SEI. Hoje a gente tem aqui, né, uma visita super especial que acabou de sair de um workshop que nós realizamos aqui com os funcionários do SEI, né? A Kátia e o Luciano trabalham numa perspectiva de uma abordagem sistêmica, né? Um olhar diferenciado para a realidade, faz um contraponto a um olhar cartesiano e que entende o sujeito de uma forma mais dinâmica e mais interligada à sua história, às suas relações, né? E aí vou deixar vocês se apresentarem, então, contarem um pouquinho da trajetória de vocês e dessa abordagem. É como diz a minha mãe, primeiras damas se apresentam, né, Léo? Fala, Legal, Kátia. boa noite. Em primeiro lugar, quero agradecer aqui o convite. É um prazer estar aqui novamente no SEI. Sou fã do seu trabalho e do trabalho que vocês realizam. E hoje, mais uma vez, a gente trabalhou um pouquinho. Bom, eu vou primeiro falar um pouquinho de mim aqui. Eu estou como advogada, mediadora, facilitadora de JR e de posturas sistêmicas, sou consteladora também, e agora me formando em terapia, em terapeuta sistêmica pelo Instituto ILA. Por breve ela, né? Léo, gratidão pelo convite, através da Caixa eu conheci você e essa estrutura incrível do trabalho que vocês fazem aqui em Campinas. Para mim é um privilégio poder estar aqui, até pelo movimento que a gente experimentou hoje com o grupo, né? É um processo de aprendizado, porque se torna muito rico as experiências que cada um trazem da própria história e, consequentemente, do processo de trabalho de cada um. A gente abordou hoje justamente essa coisa esse aspecto do cuidando do cuidador e olhando justamente para o aspecto da violência do próprio sistema em ressonância com a violência que é encontrada no dia a dia deles, né, dentro de uma perspectiva mais ampliada da percepção, para a gente poder compreender melhor esse campo. E é uma coisa que a gente faz diariamente porque a gente ama, né? A gente estabelece vínculo profundo com o movimento da nossa prática, né? Eu como aquele que gosta de descobrir, né, processos, a gente vai aprendendo em cada lugar, com cada sistema que a gente vai vendo uma perspectiva diferente da mesma história, digamos assim, mas se manifestando em um lugar diferente, né? Há 21 anos como neuropsicólogo na área do desenvolvimento humano, eu venho descobrindo e pesquisando justamente como que funciona esse mecanismo, né, da relação entre eu e aquilo que eu me relaciono, da forma como me relaciono, né? Uma pergunta que eu fiz para eles hoje é o que motiva vocês estarem fazendo o que vocês estão fazendo, da forma como vocês estão fazendo. Então, isso traz uma reflexão profunda, porque mostra um pouco daquilo que muitas vezes a gente está dialogando através de cada atendimento que a gente faz com a nossa própria história, com o nosso próprio sistema, né? Então, gratidão por abrir sua casa para que a gente possa aprender, na realidade, não é ensinar nada, que a gente só aprende no processo. E foi incrível a experiência que a gente teve hoje à tarde com a equipe de assistentes sociais, educadores e psicólogos da casa, onde a gente abordou a violência sob a perspectiva sistêmica, trazendo um olhar mais ampliado da violência, como um aspecto mais amplo mesmo, né? Porque é uma violência histórica, na verdade, que se manifesta em fragmentos dentro de cada um de nós, e a gente acaba correlacionando esse campo de experiência a todo o processo que aconteceu com a nossa própria história, e muitas vezes a gente se distancia disso e vai focar essencialmente no aspecto violência no dia a dia da minha prática profissional, né? Então um bate-bola, na verdade, onde a gente pôde aprender e falar sobre essa perspectiva mais ampliada, nesse sentimento mesmo, e trazer essa consciência para despertar qualidades de relacionamentos mais saudáveis, né? Então, é incrível essa oportunidade, porque é um ambiente super, mas super rico, né? Pela própria história daqui, pela própria história dos colaboradores, pela prática dos colaboradores em campo, é muita riqueza de conteúdo, de material, né? E a gente está tipo, que é apaixonado pela abundância de processos que tem aqui dentro, né? Então isso é muito incrível, porque é um campo
onde a gente vai poder desenvolver muitos processos legais. O SEI, 4 anos atrás, ele resolveu trazer enquanto filosofia a justiça restaurativa, os processos circulares, né? E a gente tem tentado fazer o diálogo disso com os processos de gestão, com os processos de cuidado, com a construção da metodologia, né? E aí eu acho que a Kátia pode até falar um pouquinho, ela também é facilitadora, do tanto que isso tem similaridade, do tanto que esses processos circulares ele tem uma base sistêmica, né? Eu sou porque nós somos, né? Então é a maneira como eu me relaciono comigo mesmo, com o meu passado, com a minha história, né? As vozes que eu tenho das pessoas que me formaram, né? Influenciando na maneira como eu atuo, influenciando no meu ambiente, né? E isso acontece também a nível institucional, né? Às vezes as pessoas pensam nisso só numa perspectiva de terapêutica, né? Mas não, as organizações, elas são sistêmicas, né? E aí os processos circulares, eles colaboram muito com isso e a base do sistema circular é sistêmica. Eu achei assim curioso a forma que eles trouxeram, né? Também muitos ali são, além de psicólogos, educadores, assistentes sociais, eles trazem ali uma bagagem, né, da postura restaurativa, né? E o mais impressionante é eles relatarem a repetição de ciclos, né? A história daquelas famílias, como elas se repetem, e o nível de violência, né? Essa questão transgeracional que a gente viu, todas as famílias, é sempre aquele mesmo padrão de repetição. E a gente estava falando, né, da postura, o direito tradicional, né, que visa só a aplicação da lei e como facilitar e auxiliar essas famílias, né, com a postura restaurativa. E o que foi falado é justamente isso, que os princípios e da justiça restaurativa, eles são também os mesmos princípios e valores da cultura de paz, né? E como isso influencia na vida deles. O que o Luciano trouxe de mais interessante também, com esse questionamento, qual a postura do facilitador diante daquele contexto que eles estavam vivendo, foi ver a identificação, né? Como eles estão olhando para a violência, como eles olham para a violência e como eles tratam a violência. Então, assim, a gente viu várias questões de identificação, né? E, assim, uma experiência rica. Aqui é um campo muito rico que dá para aplicar as posturas sistêmicas, as práticas restaurativas e tudo mais, né? Tudo mais, as práticas colaborativas, todas essas ferramentas que trabalham tanto a humanidade, né? E que acolhem. E outro ponto que eu acho também bastante relevante é ver como todos esses facilitadores, eles também precisavam ali de uma escuta, né, de um acolhimento, porque eles retratam o peso, né, da profissão e a gente trabalhou também as ordens, trouxe o conceito, né, das ordens do amor, as 3 leis sistêmicas, e eles desconheciam e falavam que muitas vezes eles chegam na família, querem ajudar e as famílias não querem. E como é isso, né? Muitas vezes eles têm uma limitação, querem ajudar, não podem, sentem um peso, e aí entra aquela questão da posição, né? Do posicionamento e a importância do facilitador estar no seu lugar, né? Porque desse lugar ele tem mais força e consegue trabalhar e levar o trabalho com mais leveza, né? Porque os assuntos ali todos são densos. Então, assim, foi muito bacana. Novamente eu agradeço aí a oportunidade. Aqui tem muitos casos que a gente vai poder trabalhar conjuntamente. Legal, bacana. E o Luciano trouxe essa formação, né, da psicologia, da neuropsicologia, né? E uma mudança de paradigma com a sistêmica, né? E aí você começa, quando você olha o sujeito, quando você olha o profissional, você não consegue ficar só mais no profissional ali. Não, né? é uma história ali. Né? É um livro. Que rasga um véu, né? E aí você vê esse profissional que tem essa história e que precisa estar no seu lugar, mas para poder estar no seu lugar precisa de trabalhar, né? Todas as outras relações dele, todas as...
Um ponto importante que a gente abordou hoje de forma muito enfática é o reconhecimento do fenômeno, né? O fenômeno ele está estabelecido por natureza humana, a gente tem uma capacidade de olhar para o fenômeno e descrever o fenômeno. Então, eu como um profissional, eu vou visitar uma família e vou descrever o fenômeno que acontece ali, né? Vou descrever no meu mapa aquilo que eu estou percebendo diante do processo. Então, eles aprenderam hoje, por exemplo, a importância do reconhecimento de, primeiro, auscultar o fenômeno interno diante do fenômeno. Não necessariamente estabelecer um movimento de olhar para fora e descrever o fenômeno. A importância de reconhecimento desse fenômeno como base primária, essencial, o que acontece internamente. Porque o contato com destinos difíceis, digamos assim, né, de cada sistema que é trabalhado, é também conectado aos destinos difíceis de cada um, com o campo de experiência. Isso acaba gerando um nível de conflito e amargamento muito grande, porque é como se aquela relação do profissional junto àquela família muitas vezes não tivesse um êxito, digamos assim, mais dinâmico, porque existem ali dificuldades internas inconscientes se manifestando como barreiras que impedem o fluxo de... A gente fez vários exercícios sistêmicos que eles compreenderam um pouco como é que funciona esse mecanismo, né? De eu pedir que eles ficassem diante de um assistido, né? E que pudesse falar para aquele assistido o que estava sentindo. Então, pensa no assistido que você tem uma dificuldade e fala para essa pessoa, né? O que você quiser falar. Então, é como uma fala totalmente espontânea, a pessoa começou falando, eu queria que você levantasse da cama, eu queria que você fosse para a vida, eu queria que você sorrisse, né? Ela falando para o assistido. E de repente eu faço o que a gente chama de desidentificação e coloco uma outra pessoa e peço para ela falar a mesma coisa. Ela fala a mesma coisa, né? E você percebe a fisionomia dela triste. Né, do colaborador triste, porque eu falei assim, já pensou se você estivesse falando agora para sua mãe? As imagens projetadas da tua mãe, representadas aqui agora, e a pessoa tomou um susto assim, caramba, é verdade, eu também queria que a minha mãe tivesse essa mesma postura daquilo que eu estou pedindo para essa senhora. Né? Então, quando a gente vai identificando esses movimentos de forma mais clara, a gente vai tornando a nossa profissão de uma forma mais saudável e leve. É o princípio básico de reconhecer que, quando eu olho, por exemplo, para o aspecto violência, né, e na perspectiva sistêmica, a violência ela é fruto de um contexto da experiência, e essa experiência ela é um processo de via de mão dupla, ela vai e vem, ora perpetrador, ora algoz, né, ora vítima, essa dança ela vai percorrendo de geração em geração e vai trazendo uma série de consequências e conflitos para as pessoas que estão vivendo esse tipo de experiência, trazendo justamente essa consciência de que nós somos frutos também de movimentos de violência, quando a mamãe, por exemplo, por força maior, tem que sair para trabalhar e deixa a gente em casa. Isso é também um modelo de violência, né? Isso, a criança não entende essa perspectiva, porque ela é apenas uma criança, ela só sente o só abandono. sente o abandono, e ali já se instala um trauma, que a gente chama de trauma do abandono, e esse trauma do abandono vai se perpetuar, digamos assim, como um aprendizado e uma verdade, e ela vai atrair, por exemplo, o campo da... também tocamos hoje, né? Eu me sinto órfão quando a mamãe me abandona. Porque ficou doente, porque teve que cuidar do meu irmão, porque olhava para meu pai, porque não era feliz. Essa orfandade vai fazer com que eu olhe do meu trabalho, né? A partir da perspectiva do meu ser assistente social, psicólogo, eu vou olhar para o órfão e vou me identificar com a dor daquela criancinha órfã, mas na verdade eu estou internamente sofrendo através daquela criança com a minha própria criança órfã, né? Abre aspas, fecha aspas. Então, a gente, quando vai ampliando essa percepção diante das experiências do dia a dia, a gente vai trazendo essa capacidade de tornar essa relação mais saudável para quem faz e para quem está do outro lado. Então, é incrível quando a gente olha para a perspectiva sistêmica da violência, a gente entende que essa violência ela começa por todo um processo de história de vida, né, que nós somos hoje. Nós somos fruto de uma grande biblioteca, né, de experiências. A gente não tem nem consciência de onde veio nem como chegou até a gente. Simplesmente isso acontece, isso é memória celular, isso é genética, isso é um campo transformativo de reprodução da vida como campo de manifestação da vida e vai transformando isso de uma forma muito
única, né? E tem um outro detalhe muito interessante que você, como representante da instituição, Uhum. é um diálogo entre instituição e colaboradores, sistema público, né? Uhum. Família, assistidos. Esse carnaval de possibilidades de aprendizado é incrível, porque cada uma dessas partes tem um mapa diferente, digamos assim, né? E tem uma intenção diferente com o campo de experiência. E é um grande desafio, talvez, para você estabelecer esse movimento de integrar esse campo de experiência, né? Sim, sim. Até porque você sabe que esse campo do que você faz é um campo muito intenso, muito forte, que lida com destinos difíceis, né? E que a gente acaba, muitas vezes, tentando colocar eles dentro do colo, né? Como campos de... É uma forma também de proteção do próprio... Sim. Mas por trás de toda a intenção tem uma dinâmica, muitas vezes, né? Então a gente precisa Entendo. aprender a reconhecer de que o outro ele tem a própria força, né? De que ele tem um sistema interno que ele tem a própria força. Eu não entendia, por exemplo, quando eu trabalhava como psicólogo em Salvador, numa casa de acolhimento de crianças, e que crianças de 4, 3, 5 anos, mais ou menos, que chegavam lá queimadas de cigarro, com fraturas nos braços, nas pernas, hematomas, chorava a noite inteira porque queria a mãe, aquela que tinha feito aquilo com ele. Eu não entendia isso. Eu não entendia o porquê que aquela criança estabelecia um movimento da necessidade dessa mãe que de alguma forma agrediu aquela criança, né? Eu não entendia o porquê que esse ser humano pequenininho tinha essa pulsão por essa mulher, né? Até que eu pude começar a pesquisar, entender que todo o campo de uma experiência de uma criança que não tem consciência, ela está muito ligada ainda ao princípio da memória afetiva, do nascimento, da vida, um processo que vai desencadeando no aspecto vida dela, né? E aquele vínculo, aquela díade, ela é muito forte, mesmo com uma agressividade. A criança compreende aquilo como um vínculo. É um vínculo de dor. É um vínculo nocivo, né? Dentro de uma perspectiva humana. Mas, cara, é incrível porque aquele sistema é assim. E E é aí, fruto de uma história, entende? e aí, quando isso cruza com o sistema, por exemplo, judiciário, né, legal, que é positivista, cartesiano, a criança é simplesmente retirada Tirada do da contexto, família, exatamente. ignorando Todo o resto. tudo isso, e aí às vezes você acaba infringindo para ela um sofrimento, um trauma Muito mais. maior do que a marca de Que a cigarro. marca de cigarro. Também foi colocado hoje que além dessa violência explícita, porque essa violência que a gente consegue ver, essa violência que deixa a marca, ela é traumática. Mas existe uma outra violência, a violência implícita, por negligência, que segundo a neurociência é ainda maior. É capaz de trazer mais danos, né? Ser ainda mais nociva do que a violência física, porque é quando a criança é negligenciada, quando não tem essa conexão, essa confiança, esse acolhimento, quando não teve o afeto. E dentro dessa perspectiva, ela passa a desenvolver uma série, essa situação traumática passa a desenvolver uma série de outras escassezes, né, no sistema, que vem aí essa crença também do abandono, da insuficiência, da impotência, dentre outras questões. Então, a gente abordou várias formas de violência, né, violência de gênero, violência física, psicológica, patrimonial, e que isso tudo acaba desembocando no judiciário, né? Que acaba sendo o perpetrador, né? Porque É uma manutenção do é uma conflito judicial. É. É uma manutenção de conflito. A gente fala que a violência e o conflito que gera conflitos, digamos assim, estão relacionados às necessidades básicas não atendidas, principalmente de 0 a 7 anos. Né? Essa não consciência da experiência remete a movimentos que são considerados como traumas, digamos assim. Né? Esses traumas são instalados dentro do sistema biológico, no aparelho biológico, principalmente a partir do nervo vago, né? E essa experiência vai trazendo níveis profundos de retraumatização a partir do momento que ela vai
se desenvolvendo dentro dos contextos de socialização, que chama de socialização primária, né? Uhum. Então esse movimento é incrível, porque essa psique humana, ela é fenomenal, digamos assim, né? São muitas, como você fala, muitas vozes atuando dentro da gente, a gente não sabe muitas vezes quem é a gente. Uhum. E a gente fica perdido na nossa condução do trabalho, né? Uma instituição como o SEI, por exemplo, uma organização, é uma comunidade de destinos, né? Ela agrega muitos destinos, ela tem uma série de fatores e muitas vezes as organizações elas passam por processos difíceis internamente e externamente, justamente porque existem esses conflitos que são, por exemplo, empresas familiares que são geridas por gestores, filhos, sucessores, pai e assim sucessivamente, né? Isso é um nível de conflito muito grande, né? E uma empresa, uma organização como essa também tem muitos conflitos, porque atrai inconscientemente pessoas que têm níveis de dor profundos, são ótimos profissionais, diga-se de passagem, né? Mas que às vezes ficam limitados dentro do seu próprio potencial porque está de cara em foco, né? No dia a dia diante da sua própria dor. E isso, de alguma forma, eu até propus com eles a gente desenvolver juntos tecnologias, digamos assim, que possam facilitar o processo de diminuir, digamos assim, esse campo de adoecimento, por exemplo. Legal. Né? Foi muito legal. E, assim, é interessante também falar, a gente está falando de trauma, de situações, de postura restaurativa, quando coloca-se em círculos essas pessoas, tem a figura do agressor e a figura da vítima, né? Da dinâmica entre agressor e vítima. Quando a gente coloca em círculos, não é para retraumatizar, a gente não vai colocar para discutir a questão da violência, mas pelo contrário. Esses círculos são círculos de acolhimento, né, de fortalecimento de vínculos, para reestabelecer essas relações familiares, porque é certo que o vínculo não vai deixar de existir, mas como fazer com que ele que ele se torne melhor, né? Como manejar isso e encontrar esses ajustes. Então, assim, e essas são as posturas restaurativas aliadas a essa consciência sistêmica. E esse olhar para a história, esse olhar para o passado, né, não é um olhar para criticar ou penalizar. É um olhar restaurativo, é um olhar para saber onde foi que aconteceu a interrupção do fluxo do amor. Onde houve essa quebra, onde isso se quebrou e como pode ser feito, né? Porque essa sociedade, ela só está desse jeito porque é um acúmulo de experiências traumáticas, né? E quanto mais o nível de violência, maior o nível de trauma, e vice-versa. E a ideia é revisitar o passado, mas com uma ideia de trazer novas possibilidades, novas ferramentas, né? E uma postura de educação diferenciada, não punitiva, né? Mas restaurativa. Leve. Legal. Acho que é isso. Agradecer a presença de vocês aqui, né? Dizer que é uma honra muito grande para o SEI e fortalecer essa parceria, porque eu acho que a gente tem muito a ganhar, né? Todos. A gente também Todos. estamos aí de portas abertas para aquilo que a gente puder ajudar e colaborar com esses processos. Estaremos. Legal. Muito bom, Muito obrigado. obrigada Obrigado pela você. escuta. Um abraço a todos que nos ouvem. Obrigadão. Até a próxima.